Capítulo 7. Carter comprou flores. Ficou meio aborrecido, porque já tinha pensado em fazer isso antes. Mas todas aquelas instruções de Bob transformaram um gesto simples numa ação complexa e simbólica, tão repleta de dificuldades que a princípio resolveu ignorar essa etapa. Uma das melhores amigas dela era a florista, não era? Mackenzie podia cobrir seu escritório com um tapete de flores se quisesse. Depois ficou preocupado, pensando que se não levasse as malditas flores, estaria contrariando uma regra não redigida, mas universalmente conhecida dos encontros amorosos. Por fim, acabou voltando atrás. Tinha saído com bastante antecedência para não se atrasar, mesmo que pegasse um engarrafamento, por causa de um acidente envolvendo 5 carros com muitos feridos. Foi correndo ao supermercado e ficou examinando as flores expostas, questionando-se a respeito delas, até sentir o suor escorrer pela testa. Bob com certeza teria algo desabonador a dizer sobre as flores de supermercado, mas estava tarde demais para ir a uma floricultura e dificilmente poderia recorrer a Emma, implorando sua misericórdia. Desejou ter deixado as coisas apenas naquele café, quando tiveram uma conversa agradável e passaram um delicioso tempo juntos. Você segue a vida, eu sigo a minha, e pronto. Era tudo complicado demais, intenso demais. Só que agora não podia simplesmente ligar e dar uma desculpa qualquer, mesmo que conseguisse convencê-la com uma boa mentira, o que, aliás, seria pouco provável. As pessoas marcam encontros o tempo todo, não marcam? E não morrem por causa disso. Carter pegou um arranjo que lhe pareceu colorido e casual e foi para o caixa. As flores são coloridas, pensou com uma ponta de ressentimento. Tinham um cheiro bom. Era um buquê misto, com muitas gérberas grandes e que lhe pareceram amistosas, sem nenhuma rosa ameaçadora, o que, de acordo com a Lady Bob, seria como um pedido de casamento com direito a filhos. Aquelas flores deviam ser seguras. Talvez seguras demais. A caixa, de olhos bondosos, deu um sorriso. São lindas. Vai fazer uma surpresa para sua esposa? Não, não sou casada. Ah, para a namorada, então. Não exatamente. Carter procurou a carteira todo desajeitado, enquanto ela registrava as flores. É só uma... Você acha que essas flores são apropriadas para um encontro? Quero dizer, para dar a uma mulher que convidei para jantar? Claro que são. Quase todo mundo gosta de flores, não é? Especialmente nós, mulheres. Ela vai achar que você é um doce e muito atencioso. Mas não são muito... Pare antes que seja tarde, disse a si mesmo. Ela pegou o dinheiro e lhe deu o troco. Aqui estão as suas flores. E pôs o buquê numa sacolinha plástica. Espero que tenha uma ótima noite. Obrigado. Mais relaxado, Carter voltou para o carro. Se não pode confiar na caixa do supermercado, em quem vai confiar? Deu uma olhada no relógio. Mesmo considerando aquele acidente grave, ainda chegaria a tempo. Embora se sentisse um completo idiota por isso, tirou do bolso a lista que o prestativo Bob tinha imprimido para ele e cuidadosamente riscou o item: comprar flores. Nada de rosas. Em seguida, havia várias sugestões de cumprimentos e frases para iniciar uma conversa como: Você está linda, bonito vestido, e vi essas flores e pensei em você. Carter enfiou a lista de volta no bolso, antes que uma daquelas sugestões ficasse gravada em sua mente. Mas não antes de ler o tópico sobre a estação de rádio. Bob decretava que ele sintonizasse numa estação de música clássica ou que tocasse um jazz tranquilo e deixasse o volume baixo. Vou acabar matando o Bob, pensou. Dirigiu obcecado com aquela ideia da música ambiente, até que desligou o rádio bruscamente. Que inferno! Virou para entrar na longa e sinuosa subida que levava à propriedade. E se ela não estivesse de vestido? Murmurou. Parecia que seus esforços para não assimilar a lista de Bob tinham sido em vão.
Infelizmente, essa pergunta veio acompanhada da imagem de Mac, de calça preta e sutiã branco, expulsando Bob de uma vez por todas de seus pensamentos. Não era bem nisso que eu estava pensando. Caramba, só achei que talvez ela pudesse estar usando outra coisa, que não um vestido. O que eu digo nesse caso? Bela calça? Roupa, é claro, roupa. Bonita roupa. Isso se chama roupa, sabia? Meu Deus, calha a boca! Contornou a mansão e seguiu pela estradinha estreita até a casa de Mac. As luzes estavam acesas nos 2 andares e a casa toda brilhava. Pelas grandes janelas do primeiro andar, Carter pôde ver o estúdio. Uma luminária de pé e uma cortina azul escura presa com grandes argolas prateadas. Diante da cortina havia uma pequena mesa e 2 cadeiras. Taças de vinho reluziam sobre a mesa. Aquilo significava que ela queria tomar um drink antes de sair? Não tinha contado com isso. Será que deveria remarcar a reserva para mais tarde? Saiu do carro e foi em direção à casa, mas teve que voltar para buscar as flores que esquecera no banco do carona. Queria que esta noite já tivesse terminado. De verdade. Sentindo um embrulho no estômago, teve que fazer um esforço para bater a porta. Queria que já fosse amanhã, uma tranquila manhã de domingo. Tinha trabalhos para corrigir. Podia ler e dar um passeio. De volta à sua confortável rotina. Então Mac abriu a porta. Ele nem reparou na roupa que ela estava usando. Tudo o que viu foi seu rosto. Sempre seu rosto. A pele clara e suave, emoldurada, pelo cabelo espesso e sedoso. Aqueles encantadores olhos verdes e o charme inesperado das covinhas. Pareceu que não queria mais que a noite tivesse terminado. Só queria que começasse. Oi, Carter. Oi, Mackenzie. Não se lembrou de nenhuma das sugestões da lista de Bob. Entregou-lhe as flores. São para você. Eu esperava que fossem. Entre. Ela fechou a porta. São lindas. Adoro gérberas. São tão alegres. Vou colocá-las na água. Quer beber alguma coisa? Ele olhou para a mesa. Você tinha planejado algo? Isso aqui? Não, é só um cenário para uma sessão de fotos que fiz hoje à tarde. Ela foi até a cozinha e fez um gesto indicando-lhe que a acompanhasse. Fotos de noivado. Os dois adoram vinho. Ela escreve para uma revista especializada em enologia e ele é crítico gastronômico. Por isso tive a ideia de montar uma espécie de bistrô para as fotos. Enquanto falava, Meg pegou um vaso e começou a desembrulhar as flores. É muito legal isso que você faz de adaptar as fotos aos clientes. Cherry adorou as fotos que você tirou dela. As dela foram fácil. Um casal apaixonado aninhado no sofá. Só foram fáceis porque você teve a sensibilidade de saber que Cherry e Nick não se casariam num bistrô sofisticado para tomar vinho, nem no chão, cercado de livros, ao lado de um enorme gato gordo. O noivado de Maisel e Collery foi publicado hoje, não foi? Você sempre lê a seção de casamentos e noivados do jornal? Desde que reencontrei você. Você é um doce, sabia? Como nunca ninguém tinha usado aquele adjetivo para defini-lo, Carter não soube o que dizer. Mac pôs o vaso no centro da bancada da cozinha. Elas vão me animar de manhã antes mesmo do café. A caixa do mercado disse que você ia gostar. Tive uma pequena crise, mas ela me ajudou a superá-la. O tom divertido daquela declaração fez as covinhas aparecerem no rosto de Mac. Sempre se pode contar com as caixas de mercado. Foi exatamente o que eu pensei. Ela saiu da cozinha e foi buscar o casaco que havia deixado dobrado no braço do sofá. Estou pronta se você também estiver. Estou, claro. Ele foi até Mac e pegou o casaco. Ajudou-a a vesti-lo. Ela olhou para trás. Toda vez que você faz isso, fico com pena de não estar com o cabelo mais comprido. Se tivesse, você precisaria tirá-lo de dentro da gola. Gosto do seu cabelo curto.
Assim dá para ver seu pescoço, que é lindo. Mac se virou e o fitou. Vamos sair para jantar. Vamos, fiz reserva para 7h30 no... Não. O que eu quis dizer foi que combinamos de sair para jantar. Então, o que vou fazer não deve ser interpretado como um convite para ficar aqui. Mas acho que tenho mesmo que resolver isso, para que eu possa aproveitar o jantar. Ficou na ponta dos pés e enlaçou o pescoço dele. Então encostou os lábios nos de Carter, bem de leve, como um convite. Ele sentiu uma onda de prazer percorrer o seu corpo e teve que lutar contra o impulso de agarrá-la, como havia feito antes, de aplacar, pelo menos em parte, aquele desejo reprimido. Acariciou o corpo de Mac, infelizmente coberto pelo casaco, até aquela onda de prazer ficar mais controlada. Ela recuou. A bela pele de porcelana do rosto dela estava corada. Você tem um talento inato para isso, professor. Passei muito tempo pensando em beijar você. Recentemente revisitei essa ideia. Deve ser por isso. Ou é um talento natural. É melhor irmos, ou vou acabar desistindo do jantar. Eu não estava esperando que você... Mas é possível. Como ele pareceu de novo momentaneamente atordoado, ela o conduziu até a porta e a abriu. Para Carter, era como se ela preenchesse todo o carro. Seu cheiro, sua voz, seu sorriso, a simples existência dela. Por mais estranho que fosse, ele ficou mais calmo. Você sempre dirige abaixo do limite de velocidade? Perguntou Mac. É irritante, não é? Deu uma olhada para ela e, ao ver aqueles olhos sorridentes, retribuiu o sorriso. Se eu ultrapasso o limite de velocidade um pouquinho que seja, já fico me sentindo um criminoso. Corine costumava... Quem é Corine? Perguntou ela, quando ele se interrompeu. Só alguém que eu aborrecia com esse meu jeito de dirigir e com todo o resto, ao que parece. Uma ex-namorada? Não foi nada de verdade. Por que não tinha ligado o rádio? Agora, isso é um mistério e estou curiosa. Vou começar a contar sobre meus ex-namorados, para incentivar você. Mac o fitou até ele sentir aqueles olhos verdes sorridentes mais uma vez. Que tal o aspirante astro do rock, que, segundo as lentes de minha paixão, parecia o John Bon Jovi? Na aparência, não no talento. O nome dele é Greg, mas costumava ser chamado de Rock. É sério. Rock o quê? Ah, só rock. Como Prince ou Madonna. Enfim, com 20 anos ele me parecia incrivelmente sexy e bacana. E, no meu delírio sexual, desperdicei muito tempo, talento e dinheiro tirando fotos dele e da banda, além de fotos para o CD que eles mesmos produziram. Eu diria para eles, fazia o papel de tiete e acompanhei as turnês por mais de 2 meses, até que eu peguei beijando o baixista, um cara chamado Dirk. Que triste. Senti uma pontada de sarcasmo aí. Não, se você ficou magoada com essa história. Fiquei arrasada por pelo menos 5 minutos, depois fiquei furiosa por semanas. O desgraçado me usou de fachada. Mas fico feliz em saber que hoje ele é vendedor de eletrodomésticos em Stanford. E nem são grandes eletrodomésticos, só liquidificadores e torradeiras. Gosto de uma boa torradeira. Ela riu. Ele entrou no estacionamento. The Willows. Boa escolha, Carter. A comida daqui é sempre boa. Laurel trabalhou nesse restaurante, fazendo os doces antes de abrirmos a votos, e depois por um tempo ainda, antes de deslancharmos. Não sabia disso. Não venho aqui há meses, mas da última vez vim com... Corine. Não, ele deu um sorrisinho, com um casal de amigos que me arrumou um encontro às cegas. Foi uma noite bem estranha, mas a comida, como você disse, é boa. Saiu do carro e estava dando a volta para abrir a porta para Mac, mas ela saiu antes que ele pudesse fazer isso. Quando ela lhe deu a mão com a maior naturalidade, o coração de Carter disparou. Por que estranha? A voz dela era estridente, como um violino desafinado.
Sei que é uma observação indelicada, mas é muito precisa. Além do mais, ela tinha iniciado recentemente uma dieta de restrição de carboidrato, gordura e sal. Jantou só uma salada sem graça. Comia uma folha, um raminho, uma lasca de cenoura por vez. Foi constrangedor. Eu como feito um cavalo. É difícil acreditar nisso. Você vai ver. Assim que chegaram à porta do restaurante, ela se abriu. Um homem que saía com a mão que saía estava com um casaco aberto. Não usava gorro, luvas nem cachecol. O vento despenteou aquele cabelo preto que moldurava um rosto muito bonito. Ao olhar para Mac, seus lábios bem desenhados esboçaram um sorriso e os olhos se iluminaram. Oi, macadâmia. Ele a ergueu pelos cotovelos e lhe deu um selinho. Com tantos bares em todas as... Carter pôs Mac de volta no chão e estendeu a mão amistosamente. Como vai? Estou bem, Del, e você? Ótimo. Há quanto tempo? O que vocês dois estão fazendo aqui? Disseram que aqui tinha comida, então pensamos em jantar. Del fez uma careta para Mac. É um bom plano. Então vão jantar. Os dois. Não sabia que estavam juntos. Não estamos, disseram ao mesmo tempo. Carter pigarreou. Vamos jantar. Já percebi. Acabo de sair de uma rápida reunião de negócios e vou me encontrar com uns amigos do outro lado da cidade. Não fosse por isso, entraria para tomar um drink com vocês e aproveitar para fazer um interrogatório. Mas tenho que ir, até mais. Mac ficou olhando Denyle Brown correr para o estacionamento. Quem era aquele cara? Indagou, fazendo Carter rir. Quando entrou, Mac ficou se perguntando se Carter teria reservado uma mesa num canto mais privado ou se aquilo fora sorte. Isso acrescentava uma pitada de intimidade, em contraste com um ar sofisticado, embora casual, do restaurante. Ela recusou a oferta de um coquetel, já que preferia tomar vinho no jantar. Então, ignorando o cardápio, dirigiu-se a Carter. E aí? O que aconteceu com a comedora de salada com voz de violino? Não foi adiante? Acho que nenhum dos dois se interessou pelo outro. Você vai a muitos encontros às cegas? Esse foi o primeiro e último. E você? Nunca. É muito assustador. Além disso, nós quatro fizemos um pacto anos atrás, de jamais tentar arranjar parceiros umas para as outras. Funciona que é uma maravilha. O que acha de dividirmos uma garrafa de vinho, Dr. Maguire? Ele passou a carta para ela. Pode escolher. Que coragem, disse, abrindo a carta. Não sou conhecedora de vinhos, só tiro fotos deles, mas aqui tem um Shiraz de que eu gosto. Enquanto ela falava, o garçom se aproximou da mesa com uma garrafa de Shiraz. Que serviço excelente, comentou Mac. Senhor Maguire, o Sr. Brown ligou pedindo que lhe servisse esse vinho, com os seus cumprimentos, ou qualquer outro que prefiram. Esses irmãos Brown, Mac balançou a cabeça, nunca erram. Adoraria uma taça. Obrigada. Pode ser? Perguntou a Carter. Claro, foi incrivelmente gentil da parte dele. Foi mesmo, pensou Mac, como se ele tivesse lhe dado uma piscadela sutil. Na primeira oportunidade, Del iria lhe encher a paciência. Ela não comeu feito um cavalo, na opinião de Carter, mas também não ficou 90 minutos beliscando uma saladinha. Gostou de vê-la gesticular com a taça ou o garfo na mão enquanto falava, e também de vê-la pegar um pedacinho de peixe de seu prato para experimentar sem pedir. Ele não se importava, e o fato de ela não ter pedido foi íntimo. Tome, prove o bife, disse ela, cortando um pedaço. Não, eu estou satisfeito. Você não come carne vermelha? Como? Então experimente. É como se estivéssemos comendo um prato ao estilo mar e montanha. Tudo bem. Quer um pouco desse arroz? Não, não consigo entender por que alguém quereria. Enfim, vamos voltar ao que estávamos falando.
Você fez mesmo a sua turma de literatura inglesa ver as patricinhas de Beverly Hills para mostrar a atualidade do livro Emma, de Jane Austen? Foi para provar que a literatura e o ato de contar histórias não é algo estagnado, que os temas, as dinâmicas e até os costumes sociais que aparecem em Emma podem ser traduzidos para a contemporaneidade. Queria ter tido um professor como você. Gostou do filme? Gostei, é inteligente. Adoro filmes. Ontem à noite fizemos uma sessão dupla, mas tive uma overdose de torta de frango e acabei dormindo no meio de letra e música com Hungry Grant. Ela mais uma vez gesticulou com a taça na mão. Você viu Razão e Sensibilidade? Vi. Achei que foi uma adaptação muito boa, que respeitou o original. Você leu o livro? Não, eu sei que isso é horrível, mas li Orgulho e Preconceito e adorei. Quero ler de novo agora que tenho em mente a imagem de Colin Firth como Mr. Darcy. Acho que vai ser ainda melhor. Que adaptação de livro para o cinema é a sua favorita? A minha favorita? O Sol é para Todos. Ah, Gregory Peck. Eu li o livro, acrescentou ela. É ótimo. E o Gregory Peck, de Atticus Finch, é o pai perfeito. Aquela cena bem no fim com a... Como é mesmo o nome dela? Scout. Isso, a cena que ela está narrando e o vemos pela janela sentado ao lado da cama do filho é de matar. Tão lindo. Quando vi o filme, ainda criança, ficava imaginando que o Atticus era meu pai, ou o Gregory Peck. Qualquer um dos dois servia. Ele estaria ali quando eu acordasse de manhã. Acho que nunca superei isso. É lamentável. Não, não sei como é crescer sem um pai. Não vê o seu com muita frequência, não é? Quase nunca. Quando o vejo com alguns anos de intervalo, ele é extremamente encantador e muito carinhoso. Acabo me envolvendo e depois fico chateada, porque ele vai embora e passa a me ignorar imediatamente. É dessas pessoas que só vivem um momento. Se naquele instante você não está com ele, é como se não existisse. Isso magoa você. É, magoa, cada vez mais. E esse é um assunto muito deprimente para um jantar tão legal. Diga outra adaptação de que gosta. Carter teve vontade de afastar o cabelo dela e passar o braço por cima de seus ombros, mas não era esse o conforto que ela queria. Conta comigo. Ela franziu as sobrancelhas, obviamente tentando lembrar do filme. Não me lembro desse. Quem escreveu? Steinbeck? Fitzgerald? Yeats? Stephen King. É baseado no romance O Corpo. Sério? Você lê King? Eu fico apavorada, mas não consigo resistir. Espere aí. Esse é o filme com os garotos que fazem uma trilha para procurar alguém, um cara morto, que talvez tivesse sido atropelado por um trem? Eu lembro. O Kiefer Sutherland faz o papel de um imbecil. Está ótimo. É uma história de amizade e lealdade, de crescer e manter as amizades. Tem razão, diz ela olhando para ele. É sobre isso mesmo. Aposto que você é um excelente professor. Às vezes. Ela empurrou o prato para o lado e se recostou na cadeira com uma taça na mão. O que você faz quando não está dando aula? Lendo ou vendo filmes baseados em livros? Isso já é bastante coisa. Joga golfe? Escala montanhas? Tem coleção de selos? Ele sorriu negando com a cabeça. Não. É espião internacional? Pinta aquarelas? Caça patos? Tive que desistir da espionagem internacional porque estava cansado das viagens. Sou bem chato. Não é, não. E continuo esperando que seja. Devo agradecer? Ela chegou para frente, cutucou o braço de Carter e voltou a se recostar. Muito bem. Agora que se permitiu beber quase 3/4 de uma taça de vinho, meu Deus. Estou dirigindo. No limite da velocidade, concordou ela. Chegou a hora de me contar sobre Corine.
Ah, bem, não há muito o que contar. Mac entendeu tudo, mesmo que só por um pequeno lampejo nos olhos dele. Ela magoou você. Eu sinto muito. Sou insensível e insistente. Não é. Não é, não. Continuo esperando que seja. Ela riu. Olhe só como você fica fofo quando o banco é engraçadinho. Ah, agora, por que não pede a sobremesa para eu fingir que sou toda certinha e depois comer a metade da sua? Não se apressaram para ir embora. Ela já tinha esquecido que era jantar com um homem com quem podia ter uma conversa longa e profunda. Um homem que ouvia, que prestava atenção, estivesse ele pensando ou não na possibilidade de ganhar um bônus no fim da noite. Mac se deu conta de que ele a fazia pensar e que a divertia. Caramba, ainda por cima, aquele seu jeito discreto, não calculado, era um charme. Além disso, quando ele pôs os óculos para ler o cardápio, ela sentiu um calor subir pelo corpo. Você quer ir a outro lugar? Perguntou ele, a caminho do carro. Provavelmente já é meio tarde para ir ao cinema. Que tal uma boate? Fui com as meninas outra noite. Talvez em outro momento, Mac pensou. E então percebeu que estivera redondamente enganada ao presumir que Carter Maguire não gostava de boates. É melhor eu voltar para casa. Dormi tarde vários dias nessa semana e tenho trabalho para pôr em dia amanhã. Ele abriu a porta para Mac. Vai querer me ver outra vez? Aquela pergunta, e em especial o jeito como foi feita, provocou um frio na barriga de Mac. Agora ela estava novamente no comando, pensou. Foi assustador. Vou pensar. Ok. Quando ele entrou no carro e deu a partida, Mac se virou e disse: Liste 5 razões para querer voltar a me ver. Tem que ser em ordem de prioridade? Droga, que droga! Ela gostava mesmo dele. Não seja rápido. Liste as 5 primeiras que lhe vierem à mente. Ok. Gosto do seu jeito de andar. Acho você bonita. Quero saber mais a seu respeito. Quero dormir com você. E quando estamos juntos, eu sinto. Sente o quê? Apenas sinto. São boas razões, disse ela após um instante. Muito boas. Vai me dizer as suas 5? Ainda estou trabalhando nisso. Mas, se quer que eu seja sincera, saiba que me saio bem no encontro, mas tiro notas baixas em relacionamento. Não acredito. Como é possível? Se tem 3 amizades que duraram a vida toda. São relacionamentos profundos. Eu não faço sexo com elas. É uma ressalva interessante, mas a intimidade é apenas uma parte dos relacionamentos que vão além da amizade. Ela não os define. Qual é, Carter? Sexo é importante pra caramba. Sem mencionar o trabalho e o esforço necessários para se manter um relacionamento. Mas vamos nos concentrar no sexo por um instante. Não sei se é uma boa ideia falar disso enquanto dirijo. E se chegarmos a esse ponto e for desastroso? O que vai acontecer? Bem, primeiro eu aplicaria a regra básica. A maioria das coisas melhora com a prática. Gostaria de praticar bastante. Fofo. Mas, se não for um desastre, aí sim é que as coisas começarão a ficar complicadas. Olhou para Mac. Você sempre cria problemas? Nessa área, sim. Não fiquei amiga de nenhum dos meus ex-namorados. Não quero dizer que sempre pense: odeio esse cara e espero que ele tenha uma morte longa e dolorosa, ou pelo menos seja condenado a vender torradeiras por toda a eternidade. Mas depois que terminamos, acabamos perdendo o contato. E eu gosto de você. Ele continuou dirigindo em silêncio por um tempo. Vou tentar resumir. Você gosta de mim e acha que se fizermos sexo e se não for bom, não vamos mais gostar um do outro. Se for bom, vamos complicar as coisas e acabaremos não gostando mais um do outro? Dito assim, parece bobagem. É só uma teoria para estimular o cérebro. Ela conteve uma gargalhada. Você é bem sarcástico, Carter. É sutil e astuto, mas também sarcástico. Gosto disso.
Gosto de você por não ser particularmente sutil sobre isso. Então, posso supor que esse relacionamento está condenado. Ela lançou-lhe um olhar de reprovação, mas tinha um sorriso nos lábios. Quando estacionou diante do estúdio, Carter sorriu para ela. Você mantém minha mente ocupada, Mackenzie. Quando estou com você e quando não estou. Ele saiu do carro e a acompanhou até a porta. Se eu ligar para você amanhã, vai achar muita insistência? Não. Ela manteve os olhos fixos nos dele enquanto procurava as chaves na bolsa. E estou pensando em convidá-lo para entrar. Mas... Ei! Eu é que deveria dizer mas. Tem toda a liberdade para me convidar, mas não é uma boa ideia. Ainda. Porque quando... Se, corrigiu-se ele, formos para a cama, não deve ser para provar um argumento ou para responder uma pergunta. Acho que tem que ser porque desejamos um ao outro. Você é um homem racional, Carter. Acho que é melhor me dar um beijo de boa noite. Ele se inclinou e segurou o rosto de Mac entre as mãos, com os dedos longos e frios. Os olhos, de cor suave e expressão intensa, estavam fixos nela. Um instante, outro, até o coração dela disparar, antes mesmo de seus lábios se encontrarem. Foi tão de mansinho, tão delicado, que pareceu chegar ao coração. Enquanto a pele e o sangue de Mac esquentavam, ele se aproximou e lhe deu um beijo ainda mais profundo, como um sussurro, até tudo ficar fora de foco. Mac deu um suspiro longo e baixo de rendição. Ele queria tocá-la, sentir aqueles belos seios nas suas mãos, roçar os dedos nas suas costas, conhecer a sensação de ter as pernas dela enroscadas em seus quadris. Queria mais do que um homem racional podia querer. Ele se afastou, contendo-se em passar levemente o polegar no lábio inferior dela. Isso pode ser um erro, disse Mac. Entrou em casa depressa e se encostou na porta. Então ficou pensando se o erro era não chamá-lo para entrar ou saber que faria isso em breve. Capítulo 8. Mac se dedicou umas 4 horas às provas, ao Photoshop e às revelações. O trabalho a deixava concentrada e tranquila. Não dava para ficar sonhando com um sexy professor de inglês, pois tinha clientes que esperavam e mereciam o seu melhor. Dirigiu sua atenção, portanto, para o equilíbrio de cores e a saturação de cada foto, tornando-as mais brilhantes ou mais opacas, para que traduzissem da melhor forma o estado de espírito e emoção daquele momento. Retocou uma fotografia com estilo informal de um casal que caminhava de mãos dadas por um corredor, ambos sorrindo, e desfocou um pouco o fundo para destacar os dois. Eram só eles, extremamente felizes naqueles primeiros instantes de casados. Tudo em volta deveria ter uma focalização suave e onírica. O rosto e os movimentos dos dois formavam uma unidade viva. Logo surgiram outras vozes, outros movimentos, outras exigências, outras pessoas. Mas naquele momento, naquela imagem, eram apenas eles. Satisfeita, acrescentou só um pouquinho de granulação antes de imprimir uma prova para testar o papel. Na impressão, deu uma boa examinada em busca de eventuais defeitos. Pôs a foto junto com a encomenda que fazia às vezes. Um presentinho para o casal. Saiu da escrivaninha e foi empacotar o álbum com as combinações escolhidas pelos clientes. Depois começou a reunir imagens que contavam a história daquele dia. Repetiu todo esse processo para os álbuns menores e as fotos selecionadas pelos pais. Então voltou ao computador para fazer os cartões de agradecimento com a imagem escolhida pela cliente. Empacotou-as em pilhas de 25, amarrando cada um com uma fitinha branca. Depois fez um intervalo. Ainda tinha que reunir e emoldurar uma dezena de fotos para a galeria pessoal do casal, além das que tinha escolhido para dar de presente. Mas por hoje era o bastante, pensou Mac, levantando-se e espreguiçando-se. Tudo tinha transcorrido na mais perfeita ordem,
e na manhã seguinte entraria em contato com os clientes para combinar a entrega, inclinando o corpo para a frente, deixando os braços relaxados, até as mãos quase tocarem o chão. Nesse instante, ouviu alguém bater à porta. Está aberta, gritou. Nem assim você tem bunda. Mac se virou e viu Delaney com a cabeça para baixo. Imaginei que fosse você. Passei para deixar uns documentos e falar com Parker antes de ir assistir a um jogo na casa do Jack. Ele tirou o casaco e o jogou no sofá. Então, o que achou do vinho? Muito obrigada, senhor fofo. Carter Maguire e você? Absolutamente à vontade, Del foi até a cozinha. Ela o ouviu abrir a geladeira e depois dizer com a voz de ofendido. Mac, você não tem bunda. Por que só tem Coca Zero aqui? Para que pessoas como você não acabem com o meu estoque. Mac se levantou quando ele voltou, abrindo uma lata. Bem, a cavalo dado não se olham os dentes. Ouvi dizer que você e Carter têm saído juntos desde que a irmã dele virou sua cliente. Nós nos reencontramos por causa disso. E você foi logo mostrando os peitos para ele. Ela ergueu as sobrancelhas. Não foi com essas palavras que Parker, a sua fonte, contou. Se vai agir como um adolescente com relação a esse assunto, por que não nos sentamos e ficamos fazendo trancinhas um no outro enquanto fofocamos? Você não tem tanto cabelo assim, disse ele, tomando um gole do refrigerante e fazendo uma careta. Ergue. Enfim, vamos voltar ao assunto principal. Um homem tem direito de ficar curioso e um pouco desconfiado de outros caras que se aproximam da irmãzinha de consideração. Meg foi buscar uma Coca-Cola para si mesma. Fomos jantar. Pelo que ouvi dizer, as pessoas vêm fazendo isso há muitos anos. Foi o segundo encontro, pelo que disse minha fonte fidedigna, se não incluirmos o dia do striptease. Ele ergueu as sobrancelhas quando ela voltou. Não teve nenhum striptease, foi só uma temporária falta de blusa, seu pervertido. Sou conhecido de diversas formas, e essas suas evasivas estão me deixando desconfiado de que o assunto é sério. Não estou sendo evasiva. Qual é o problema com o Carter? Não tenho nenhum problema com ele, a não ser por você ser você e ele ser homem. Gosto dele. Dando de ombros, sentou-se no braço do sofá. Sempre gostei. Ontem foi a primeira vez que o vi desde que ele voltou. Ouvi dizer que estava saindo com Corinne Melton. Ela trabalhava para um cliente do Jack e ele, o Jack, acha que ela é uma chata. O que você sabe sobre ela? Ah, então é sério mesmo. Cala a boca e me conte. É impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ora, vamos, Del. Não sei nada, só que irritou o Jack e quase se atirou em cima dele enquanto ainda estava com o Carter. Presumo que não esteja mais. Como ela é? Bonita? Nossa, Mac, agora é você que está parecendo uma adolescente. Não faço a menor ideia, pergunte ao Jack. De cara feia, Mac apontou para a porta. Se não tem nada a dizer, pegue a sua bebida e vá embora. Estou trabalhando. E lhe deu um daqueles sorrisos poderosos dos Browns. Mas está tão bom aqui. Se não vai me dizer nada, também não vai saber nada de mim. O telefone tocou. Ela olhou o visor, mas não reconheceu o número. Votos, fotografia. Mackenzie! Liguei para dar um oi daqui da bela e ensolarada Flórida. Mãe! Exclamou ela e imediatamente simulou uma arma com a mão e a levou à têmpora, movendo o polegar como se puxasse o gatilho. Del pôs o casaco no sofá de novo. Não se abandonam amigos em apuros. E se era linda o telefone, Mac acabaria tendo problemas. Está fantástico aqui. Sinto-me uma nova mulher. De quem é esse telefone? Ah, sim, é do Ari.
Deixei o meu no quarto e estamos à beira da piscina. Quer dizer, eu estou. Ele foi ver por que nossos drinks estão demorando tanto. É um fofo. Isso aqui é incrível. Vou fazer um tratamento daqui a pouco, mas antes precisava falar com você. Por isso o Ari me emprestou o telefone. É um cavalheiro de verdade. Minha nossa, eu já tinha previsto que isso fosse acontecer, pensou Mac. Fico feliz por estar se divertindo. Está sendo ótimo para minha saúde e meu bem-estar mental, emocional e espiritual. Preciso ficar mais uma semana. Mac fechou os olhos. Não posso ajudá-la. Claro que pode. Tenho que terminar isso, querida. Senão, vou voltar para casa e para o fundo do poço. Terá sido um desperdício, como se tivesse jogado seu dinheiro fora. Só preciso de mais 1.000. Quero dizer, 2.000, para ficar absolutamente segura. Preciso me refazer. Não tenho como gastar mais. Mac pensou naquelas 4 horas ou mais de trabalho em pleno domingo. Você pode renovar as diárias, disse Linda, com a voz bem estridente. Pelo amor de Deus, não estou pedindo que corra para fazer o dinheiro aqui, para trazer o dinheiro aqui. Basta ligar para a recepção e dar os dados de seu cartão de crédito, que eles resolvem o resto, simples assim. Já até falei que você ia telefonar, então. Você não pode continuar fazendo isso comigo, disse Mac, com a voz quase falhando. Não pode esperar que eu pague 1, 2, 3 e... Mac deu um pulo quando Del arrancou o telefone de sua mão. Não, começou, mas ele lançou um olhar indicando que ficasse quieta. Linda. Oi, aqui é o Delaney Brown. Desculpe, Mackenzie teve que sair. Ainda não tínhamos acabado. Tinham, sim. Linda, já tinham acabado. Seja lá qual tenha sido o motivo para pressioná-la desta vez, ela disse não, e agora está ocupada. Você não tem o direito de falar comigo assim. Acha que porque é um Brown e tem dinheiro, pode se meter entre mim e minha própria filha? Não, acho que tenho esse direito porque sou amigo de Mac. Tenha um ótimo dia. Ele desligou e se voltou para onde Mac estava, com tristeza brilhando nos olhos. Não chore, ordenou. Mac balançou a cabeça e caiu nos braços do amigo, encostando o rosto no ombro dele. Que droga, mas que droga! Por que eu deixo que ela faça isso comigo? Porque, se pudesse escolher, seria uma filha boa e amorosa, mas ela não lhe dá escolha. É culpa dela. Mac, estava pedindo dinheiro outra vez? É, outra vez. Del fez um carinho nas costas de Mac. Você fez a coisa certa, disse não. Continue a dizer não. Agora quero que me prometa que não vai atender ao telefone se quando ela voltar a ligar. Se não me der a sua palavra, arrasto você daqui e vou obrigá-la a ir ver o jogo na casa do Jack. Eu prometo. Não deveria ter atendido, mas não reconheci o número. Ela usou o telefone de um tal de Ari e ligou para o número do trabalho. Ela sabe o que fazer para me pegar. Pois filtre as chamadas, pelo menos por algum tempo, e só atenda se tiver certeza de quem é, ok? Ok. Obrigada, Del. Obrigada mesmo. Amo você, garota. Eu sei. Mac recuou e sorriu para ele. Também amo você. Vai ver o seu jogo e não conte essa história a Parker. Se precisar, eu mesma conto. Está certo. Del pegou de novo o casaco. Se precisar de mim, eu ligo. Eu prometo também. Ainda não conseguiria voltar ao trabalho, pelo menos não até esvaziar a cabeça para voltar a se concentrar. E aquela história de ficar com pena de si mesma, que parecia já estar começando a acontecer, não resolveria nada. Ia dar uma voltinha, pensou. Isso já tinha funcionado antes, daquela vez com Carter. Quem sabe não funcionava também com ela sozinha. Não tinha anoitecido, nem nevava, mas o ar estava límpido e frio. Suas amigas deviam estar enfurnadas dentro de casa, mas ainda assim estavam por perto. Se quisesse companhia ou precisasse de alguém, era só chamar. Não agora, não ainda. Lembrando-se dos comedouros dos pássaros, foi até lá pela neve para abastecê-los.
Ao abrir o pote, percebeu que o alpiste estava quase acabando. Tinha que acrescentar-lhe à lista de compras. 5 quilos de alpiste, 1 litro de leite e uma boa dose de coragem. Pena que não dava para comprar o último item no mercado. Precisaria arranjar um meio de devolvê-lo de desenvolvê-lo para lidar com Linda Elliot Myers Barrington. Depois de fechar o pote, foi até o laguinho, que se formou sob um dos salgueiros. Ali tirou a neve que havia se acumulado em cima do banco e resolveu se sentar um instante debaixo dos ramos oscilantes. O chão permanecia escondido pelo branco, mas o sol tinha descoberto os galhos, deixando as árvores se revelarem, como ossos invernais, em direção a um céu cor de brim velho e desbotado. Dali podia ver o roseiral sobre o caramanchão, branco como a neve, com seus ramos retorcidos cheios de espinhos, e mais adiante a pérgola, coberta pelos galhos desfolhados das glicínias. Pensou em como tudo parecia em paz, a cor e a vida adormecidas no inverno. Mas por um instante, naquele exato instante, a única palavra que lhe vinha à mente era solidão. Levantou-se para voltar para casa. O melhor a fazer era trabalhar. Se cometesse alguns erros, começaria tudo de novo, até que seu humor melhorasse. Ligaria o som bem alto. Assim, não precisaria ouvir seus próprios pensamentos. Quando abriu a porta, ouviu o choro na voz soluçante da mãe. Não sei como pode ser tão fria e insensível. Eu preciso da sua ajuda. São só mais uns dias, Mackenzie, só. E graças a Deus a secretária eletrônica cortou a ligação. Mac fechou a porta e tirou o casaco. Trabalhar? A quem estava querendo enganar? Deitou-se no sofá toda enroscada e puxou uma coberta. Ia dormir até esquecer aquilo. Prometeu a si mesma. Ia dormir até se livrar da sua infelicidade. Quando o telefone começou a tocar de novo, enrolou-se ainda mais. Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Me deixe em paz, por favor, me deixe em paz. Eu preciso de um pouco de paz. Ah, oi? Aqui é o Carter. Você deve estar trabalhando, ou talvez tenha precisado sair, ou é claro, só não está a fim de conversar. Não consigo falar, murmurou Mac lá do sofá. Não consigo. Fale você, apenas fale comigo. Ela fechou os olhos e deixou a voz de Carter acalmá-la. Na sua casa na cidade, Carter desligou o telefone. O gato ruivo de 3 patas, que ele chamava de tripé, pulou em seu colo. Carter ficou ali sentado distraído, acariciando a cabeça do gato e desejando ter conseguido falar com Mac. Mesmo que por apenas 1 minuto. Se tivesse conseguido, não estaria sentado ali pensando nela, mas fazendo suas tarefas de domingo. Tinha que pôr a roupa para lavar e dar mais uma olhada nos planos de aula do dia seguinte, bem como corrigir uns trabalhos e ler e aprovar umas narrativas esboçadas pela turma de escrita criativa. Não tinha terminado ainda o ensaio Mulheres de Shakespeare e Dualidade, e não estava dando muita atenção ao conto que vinha escrevendo. Além disso, tinha que ir ao jantar de domingo na casa dos pais. Então percebeu que ficar ali pensando nela não ia ajudar em nada. Primeiro, lavar a roupa, disse ao gato, deixando-o na cadeira de onde havia se levantado. Encheu a máquina de lavar, que ficava na claustrofóbica área de serviço ao lado da cozinha. Ia começar a fazer um chá, mas parou e se repreendeu. Por que não posso fazer café se eu quiser? Não tem nenhuma lei que me proíba de tomar um maldito café à tarde. Então foi preparar a bebida, com uma atitude desafiadora que o fazia se sentir um idiota, embora não tivesse ninguém ali para testemunhar a cena. Enquanto as roupas eram lavadas, pegou o café e foi para o quarto menor, no andar de cima, que havia adaptado para ser seu escritório. Começou a corrigir os trabalhos e suspirou com um C- que teve que dar a um de seus melhores alunos. Também um dos mais preguiçosos. Teria que falar com ele logo. Não tinha mais como adiar. Então escreveu abaixo da nota o seguinte bilhete: Venha falar comigo depois da aula.
Quando o alarme do programa tocou, desceu para pôr a roupa na secadora e encheu a máquina de lavar de novo. De volta à escrivaninha, avaliou os esboços de narrativas, escreveu comentários, deu sugestões, fez correções. Com a caneta vermelha, também fez elogios e deu conselhos. Adorava aquele trabalho. Dava para ver como os alunos usavam a imaginação, organizavam pensamentos, criavam seus mundos. Acabou de trabalhar e de lavar roupa, e ainda tinha mais de 1 hora sobrando antes de ir para a casa dos pais. Como quem não quer nada, foi procurar umas receitas na internet. Não que estivesse pensando em cozinhar para Mac. Era só para se prevenir. Afinal, caso perdesse a cabeça e resolvesse seguir o conselho de Bob, seria um bom plano. Um esboço, por assim dizer. Nada muito sofisticado ou complicado, pois isso seria desastroso, mas também não podia ser algo tão básico e simples. Se a ideia era cozinhar para uma mulher, não deveria fazer um esforço um pouco maior do que simplesmente enfiar qualquer coisa no micro-ondas? Imprimiu algumas opções e anotou uns potenciais cardápios e nomes de alguns vinhos. Ela gostava de vinho. Ele não entendia nada do assunto, mas podia aprender. Juntou tudo numa pasta. Provavelmente a chamaria para ir ao cinema. Seria um encontro normal, em que veriam um filme e depois comeriam uma pizza. Tudo bem natural, sem pressão ou expectativas. Era mais provável que fizesse, pensou, ao sair do escritório para trocar de camisa no seu quarto. Por via das dúvidas, não custava nada arranjar umas velas, talvez umas flores. Deu uma olhada à sua volta e imaginou ali a luz de velas. Imaginou-se levando-a para a cama, sentindo-a se mover sob seu corpo. Fitaria seu rosto iluminado pelas velas ao tocá-la, saboreá-la. Meu Deus! Depois de acalmar a respiração, Carter fitou o gato que olhava para ele. Ela tem razão. Sexo é importante pra caramba. A casa em Chenest Lane, com um enorme quintal e velhas árvores, foi um dos motivos para Carter desistir do trabalho em Yale. Sentia falta dela, das janelas venezianas azuis emolduradas de branco, da robusta varanda, das altas mansardas e das pessoas que moravam ali. Não dava para dizer que agora a visitava com mais frequência do que quando morava e trabalhava em New Haven, mas gostava de saber que podia dar uma passada lá sempre que quisesse. Entrou e do vestíbulo espiou o salão e viu Chelsea, o Cocker Spaniel da família, enroscado no sofá. Ele não podia subir nos móveis e sabia disso. Então fez uma carinha de culpado e abanou o rabo, esperançoso, suplicando pelo seu silêncio. Eu não vi nada, sussurrou Carter, dirigindo-se para a sala de jantar, onde havia ruídos. Sentiu o cheiro da carne assada da mãe, ouviu o riso da irmã mais nova e, em seguida, uns gritos e maldições em voz masculina. O jogo tinha começado, deduziu. Parou na entrada e examinou o cenário. A mãe magra e firme como uma rocha da Nova Inglaterra mexia alguma coisa no fogão, enquanto Cherry, enroscada na pia ao lado dela, falava sem parar, gesticulando com uma taça de vinho na mão. Diane, a irmã mais nova, com as mãos na cintura, tinha olhos voltados para as janelas. Dava para ver que os 2 filhos dela, escorregando pela neve na lateral do quintal, tão agasalhados que só os olhos ficavam de fora. O pai, o cunhado e Nick continuavam gritando na frente da TV, que ficava do outro lado do balcão de café da manhã. Como futebol era algo que lhe dava dor de cabeça ou sono, Carter escolheu ficar com as mulheres e se aproximou da mãe, chegando por trás para lhe dar um beijo no alto da cabeça. Pensei que tivesse esquecido de nós. Ben Maguire deu ao filho uma provinha da sopa de ervilha que fervia no fogão. Eu tive que terminar umas coisas. Está uma delícia, disse depois de provar a sopa. As crianças perguntaram por você. Acharam que chegaria a tempo de escorregar com eles. Havia um ligeiro tom de censura na voz de Diane.
Sabendo que a irmã adorava ter algo ou alguém de que reclamar, Carter foi até ela e lhe deu um beijo no rosto. Que bom ver você. Quer um pouco de vinho, Carter? Atrás de Diane, Cherry revirava os olhos. Não vamos poder comer até o jogo terminar. Temos bastante tempo. Lá em casa, o jantar não é adiado por causa de um jogo, disse Diane. Com certeza era por isso que o cunhado aproveitava as regras mais flexíveis da casa dos Maguire, pensou Carter. A mãe resmungou por cima da sopa, enquanto os torcedores entusiasmados pulavam comemorando. Touchdown! Por que não toma uma taça de vinho também, Di? Pam bateu com a colher na panela e reduziu o fogo. As crianças estão lá fora. Não temos uma avalanche há mais de 10 anos. Michael, seu filho está aqui. Mike Maguire ergueu um dedo, enquanto batia com a mão, incentivando uma bela jogada. Esta é ótima, sorriu para Carter. Seu rosto branco de irlandês estava corado de felicidade, emoldurado pela barba grisalha bem aparada. Os Giant estão ganhando por 5. Cherry deu uma taça a Carter. Já que está tudo sob controle aqui e lá, acrescentou, indicando com a cabeça os que assistiam o jogo. Por que não se senta e nos conta tudo sobre você e Mackenzie Elliott? Mackenzie Elliott? A fotógrafa? É sério? Perguntou Pam, enfatizando bem a última palavra. Acho que vou ver o fim do jogo. Nem pensar. Cherry o encostou na bancada. Ouviu alguém dizer que viu vocês dois no maior intimidade no Coffee Talk. Tomamos café e conversamos. É para isso que se vai ao Coffee Talk. Depois ouviu alguém dizer que vocês estavam ainda mais íntimos no Willows ontem à noite. O que está acontecendo? Cherry sempre dizia que tinha ouvido alguém dizer que ouviu alguém dizer, pensou Carter cansado. A irmã era uma espécie de radioreceptor humano. Só nos encontramos algumas vezes. Está saindo com Mackenzie Elliott? Perguntou Pam. Parece que sim. A mesma Mackenzie Elliott por quem você foi apaixonado no ensino médio? Como é que você sabe? Que tolice, pensou Carter. Sua mãe sabia de tudo. Só fomos jantar. Não é uma novidade tão importante a ponto de sair em rede social. Mas aqui é, disse Pam. Por que não a convidou para vir aqui esta noite? Sabe que sempre tem muita comida. Nós não chegamos ao ponto de ir a reuniões familiares. Só jantamos, foi só um encontro. 2 com o café, corrigiu Cherry. Vai vê-la de novo? Provavelmente. Talvez. Sentiu que os ombros arqueavam, enquanto metia as mãos nos bolsos, não sei. Ouvi falar muito bem dela e sei que é uma excelente profissional. Se não fosse, não fotografaria o casamento de Cherry. Ela não é a filha de Linda Elliott? Ou seria Barrington agora? Não conhecia a mãe dela, só jantamos juntos. As novidades tiraram de Diane da janela. Linda Barrington, claro. A filha dela é muito amiga dos Brown, da Emmeline Grant e daquela outra. Elas têm uma empresa de organização de casamentos. É ela mesma, sentiu Carter. Linda Barrington. Diane mexeu o maxilar, apertando os lábios numa expressão que Carter sabia ser de reprovação. É aquela mulher que teve um caso com Stung Gibbons e acabou com o casamento dele. Ela não pode ser responsabilizada pelo comportamento da mãe. Pam abriu o forno para dar uma olhada na carne assada. E foi o Stung que destruiu o próprio casamento. Bom, ouvi dizer que ela fez pressão para que Stung largasse a Mary, e quando ele recusou, Linda foi pessoalmente contar à esposa que eles tinham um caso. Mary tirou tudo o que podia de Stung no divórcio, e quem poderia censurá-la por fazer isso? Depois disso, Linda já não parecia mais tão interessada nele.
Vamos falar da Mackenzie ou da mãe dela? Indagou Pam. Diane deu de ombros. Só estou contando o que sei. As pessoas dizem que ela está sempre atrás do próximo marido e tem preferência pelo das outras mulheres. Não estou saindo com a mãe da Mackenzie. O tom calmo e descontraído de Carter foi o bastante para que os olhos de Diane faiscassem. E eu disse que você estava por acaso? Mas sabe como é, filho de peixe. Só acho que você tem que ter cuidado se não quiser repetir o que aconteceu com Corinne Melton. Por que você precisa ser tão desagradável? Perguntou Cherry. Está certo, vou ficar de boca fechada. Faz bem. Pam revirou os olhos enquanto a filha mais velha voltava para perto da janela. Ela é mal-humorada desde que nasceu, sussurrou Cherry. Já chega. Mackenzie Elliot é uma bela moça, se bem me lembro. E como eu disse antes, ouvi falar muito bem dela. A mãe é uma mulher difícil, sem dúvida, mas pelo que me lembro, o pai era encantador, embora nunca estivesse presente. É preciso ter coragem e estômago para conseguir se dar bem na vida sem ter alguém dando apoio. Carter se inclinou e deu um beijo no rosto da mãe. Nem todo mundo teve a sorte que tivemos. Verdade. Diane, diga às crianças para entrarem e lavarem as mãos. Vamos jantar em 2 minutos. No jantar, a conversa girou em torno do jogo, da peça que a sobrinha ia apresentar na escola, do casamento e do enorme desejo do sobrinho de ter um cachorro. Então Carter pôde relaxar. Seu relacionamento com Mac, se é que existia algum relacionamento, aparentemente foi deixado de fora da mesa. Nick deu um jeito de desfazer a tensão de antes, um gesto de que Pam gostava desde o primeiro jantar em família de que ele participara. Mike recostou na cadeira e olhou para todos que estavam sentados à mesa. Quero anunciar uma coisa. Vai me dar um cachorrinho, vovô? Mike se aproximou do neto e disse baixinho. Me dê mais um tempo para convencer a sua mãe. Depois voltou a se recostar. Mês que vem é nosso aniversário de casamento, meu e de sua mãe, e meu e da mãe de vocês. Ela continua a ser minha namorada, acrescentou piscando para a esposa. Pensei que fossem gostar de fazer uma festinha no clube, começou Diane. Só para a família e os amigos mais próximos. É uma boa ideia, Diane. Mas minha mulher e eu vamos comemorar nossos felizes 36 anos de casados na ensolarada Espanha. Isto é, se ela quiser ir comigo. Michael, sei que precisamos adiar a viagem que planejamos fazer uns anos atrás, quando me tornei chefe de cirurgia. Deixei 2 semanas livres em fevereiro, sem negociação. O que acha, querida? Vamos comer paella? É só me dar 5 minutos para eu fazer as malas, disse Pam, pulando da cadeira e correndo para se sentar no colo de Mike. Estão todos dispensados, disse ele, acenando para os filhos. Esse era mais um motivo pelo qual Carter tinha voltado para casa. A estabilidade.